Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Saúde Business, diretamente da Hospitalar 2026. Há 33 anos, a principal feira do setor da saúde da América Latina. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo, e vou acompanhar vocês nessa série de conversas sobre tudo que vem transformando a saúde. Se você é novo por aqui, o Saúde Business é um portal de notícias especializado no setor, com foco em gestão, e também é canal oficial dos eventos do Hospitalar, Healthcare Innovation Show e Saúde Business Forum. No episódio de hoje, vamos discutir operações financeiras hospitalares altamente complexas. Elas estão migrando de um modelo baseado em execução manual para uma lógica orientada por padronização, rastreabilidade e automação operacional. Na prática, a gente está falando de um cenário que a equipe deixam de gastar tempo e energia em tarefas repetitivas e passam a atuar cada vez mais em análise, estratégia, tomada de decisão e melhoria contínua dos processos. Para falar sobre esse assunto e saber como tudo funciona, eu recebo hoje Rafael Cordeiro, CFO do Grupo Mater Dei. Seja bem-vindo, Rafael. Bom dia, Amanda. Obrigado pelo convite. E Elizabeth Atkinson, diretora de serviços da Intuitive Care. Seja bem-vinda, Elizabeth. Bom dia, Amanda. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente vai começar falando da transformação que o Grupo Mater Dei teve no ciclo de receita com a ajuda da Intuitive Care. Então, vou começar com você, Rafael. Eu queria saber, olhando para a operação financeira do grupo, da rede, quais os principais desafios, gargalos que vocês identificaram e depois contaram com a Intuitive Care para solucioná-los? Então, Amanda, bom dia, Elisa. Também obrigado aí pelo convite. Nós somos uma empresa de 46 anos, nós vamos completar agora em 1º de junho, com 9 hospitais, mais de 2.000 leitos, e em breve estaremos aqui em São Paulo com a nova unidade na Zona Norte, ali em parceria com a Bradesco. Sim. A gente está bem animado de entrar em São Paulo. Em 2021 nós abrimos o capital. Mater Dei hoje é uma empresa de capital aberto e a gente percebe que precisou de ter uma mudança muito grande, né? Quando você vai abrir o capital, você tem que rever várias coisas, vários processos, e a gente passou de ser uma empresa que faturava, né, fazia a produção baseada em notas fiscais, aí você vai para a produção, que são os atendimentos, e com isso você começa a entender melhor o seu ciclo da receita, né? Que nem tudo que você está produzindo está virando caixa, e isso gerou para a gente uma necessidade de revisão desse processo como um todo. A gente já deu vários passos nesse processo, acho que hoje a gente está muito mais maduro, e com isso vários parceiros ao longo dessa caminhada nos ajudaram. A gente tem um pouco de ajuda interna, que a gente é sócio da 3Data, que nos ajuda hoje em dia com alguns agentes do ciclo, e a gente percebe alguns outros parceiros que já estão mais maduros, que a gente faz uma parceria e trabalha junto com prestação de serviço. Um deles é a Intuitive Care, que tem nos ajudado muito desde o envio das contas até as conciliações e o processo de glosa nosso. E a gente percebe hoje uma melhoria clara da produção virando caixa. Acho que no final do dia, uma análise do ciclo da receita é quanto a sua receita vira caixa. Então a gente pode depois aprofundar mais nos detalhes, mas acho que o grande ponto foi perceber que parte do que a gente produzia não virava caixa, e você tem que ficar quebrando o ciclo em várias etapas para poder entender aonde o problema realmente está. Às vezes ele está em todas as partes. E a gente hoje percebe uma conversão melhor, o que a gente acredita que está no caminho certo, mas é uma jornada longa aí pela frente. E Elisa, do lado de vocês, vocês percebem que o mercado traz essa dor que o Grupo Mater Dei demonstrou, né? Como que você enxerga isso no mercado atualmente? Com certeza. A complexidade a complexidade do ciclo de receita ela foi evoluindo num ritmo muito mais forte do que a evolução do processo operacional. Então a coisa se descasou muito. Com isso, a gente percebe hoje que
os hospitais, eles cresceram, eles têm muito mais transação, eles têm muito mais complexidade para tratar, só que ainda fazem como eles faziam antes, de forma manual, com um processo mais enxuto, dependendo de conhecimento tácito de algumas pessoas, dependendo da memória de algumas pessoas, né? E aí fica difícil porque você tem um descasamento disso tudo, né? Conforme a complexidade vai aumentando, você precisa passar por um processo de inovação das coisas. Não só tendo a automação, mas o próprio processo mesmo, para absorver toda essa complexidade, né? São muito mais órgão regulamentar, muito mais informação de cadastro para tratar, são muitas etapas para que você chegue na etapa financeira, e aí você fazer isso tudo da forma que você fazia no passado, com certeza não funciona. E, Rafael, no Grupo Mater Dei, olhando para o ciclo de receita, para a operação financeira de vocês, antes dessa parceria, havia uma grande dependência de conhecimento tácito das equipes? Isso era um desafio, uma dificuldade que impactava vocês? Com certeza, né? Geralmente na saúde são pessoas que estão nas empresas há muitos anos. E fica muito naquela visão de que sempre fizemos assim, sempre fomos muito bem sucedidos. Na verdade, a gente não sabia medir direito. E eu acho que aonde foi a grande virada de chave, né? Eu citei aqui a questão da nossa abertura de capital, a necessidade de demonstração da geração de caixa da empresa. Acho que teve um fator também muito preponderante para essa mudança, que foi a Covid, né? A Covid ela teve a diminuição de serviços, o Brasil depois passou a ter uma taxa de juros muito alta, e nós convivemos com um problema conjunto de operadoras e de prestadores sofrendo um certo momento com algumas dificuldades regulatórias do próprio setor. E as operadoras começaram a não ter resultado operacional e fizeram muito resultado, né? Você pega uma série histórica, você vai ver que grande parte, por algum tempo, dos resultados das operadoras, elas vinham pelo resultado financeiro. E o resultado financeiro da operadora é a diminuição do seu sinistro. E nós, como hospital, a nossa geração é através dos nossos procedimentos. Então, sim, eles evoluíram muito, né, na análise também como operadora, dos erros que os hospitais tinham, mas também dos seus processos. E a gente sentiu uma dificuldade, houve um aumento muito grande do que a gente chama de PMR, que é prazo médio de recebimento. E isso chamou a atenção porque ficou meio desequilibrado. Acho que hoje a gente está vivendo um equilíbrio melhor, já tem algumas operadoras gerando resultado operacional, e aonde que tem que vir o resultado. É claro que, sendo uma seguradora, você tem o resultado financeiro, mas ele não pode ser o carro-chefe. E aí a gente teve que, num momento de dificuldade, o setor com pouco dinheiro, todo mundo foi aprimorando seus processos, e a gente também sentiu essa necessidade de melhorar os nossos processos. E aí isso teve alguma troca de algumas pessoas, e dessa necessidade da gente ter os fluxos muito bem definidos e as coisas registradas em sistemas, em protocolos, em vez de ser muito o que as pessoas faziam. E às vezes os softwares eram limitados ou customizados para a forma que você fazia antes. Então houve uma revolução, e os novos parceiros, que também já tinham quebrado cabeça em outros grupos também, traziam ideias, e a gente foi acoplando aquilo que a gente fazia de bom, né? Porque nem tudo num processo a gente faz. E com as ajudas das ideias, eu acho que essa conexão entre o conhecimento de muitos anos do que se faz, de um procedimento, de uma apuração de uma conta hospitalar, né, numa conta médica, com a experiência, tecnologia e velocidade que eles trouxeram, né, vários desses prestadores, a gente conseguiu fazer um match aí e conseguir melhorar os resultados pouco a pouco. Boa parte dessas operações ainda dependem de validações humanas, né, e lançamentos manuais. Uhum. Por que esse modelo começa a ficar insustentável quando a gente fala de uma operação em larga escala, como é do Grupo Mater Dei? Olha, eu acho que eu volto ao tema do aumento de complexidade. Os prestadores, eles trabalham com uma vasta quantidade de operadoras. Cada uma delas tem as suas regras e os seus métodos, seus processos de trabalho que de certa forma não se conversam.
Então você tem uma disparidade muito grande de necessidade. Você está faturando aqui uma operadora, daqui a pouco você vai faturar a segunda, é completamente diferente. Como que você consegue administrar isso tudo com humanos, né? Como que você consegue padronizar tudo isso? Como que você consegue depois consolidar todo o resultado? Se todo o processo é diferenciado, né? Você não tem... Então fica muito difícil de você ter o controle, de você ter a visibilidade. E dado os desafios que a gente tem no setor financeiro, a gente precisa das coisas cada vez mais previsíveis. Só que essa disparidade toda do processo das operadoras, ela vai justamente contramão da previsibilidade. Então, quando você começa a fazer algumas definições claras de processo e você consegue automatizar isso para você minimamente fazer com que você tenha isso numa camada de governança, por mais que as operadoras ainda continuem tendo as suas disparidades, você consegue chegar a ter a previsibilidade que se precisa para poder escalar. Eu acho que esse é o grande ponto. Todo mundo quer escalar o seu negócio, todo mundo quer chegar a um nível de eu estou escalando, mas com o modelo de negócio que a gente tem hoje, atuando ali com as operadoras, é muito difícil escalar se você não tiver alguma camada de governança para minimamente você conseguir equiparar tudo que transaciona ali no teu ciclo de receita. E Amanda, só complementando a Elisa, a gente tem alguns fatores que também ajudaram a catalisar esse processo, né? A gente teve uma mudança, e está ainda em andamento, do Fee for Service, né? Que é a conta por cada item, por um empacotamento, os novos modelos de remuneração. E essas análises, não só do ponto de vista que tem uma grande... A gente já falou sobre a questão de converter, questão financeira, a gente falou sobre a questão da velocidade de você rodar, né, igual foi colocado pela Elisa, de você ter essa diminuição das pessoas que traz a economia, mas também acho que tem um outro item, que essa escalada das informações também serve como uma base de dados para você estudá-la e renegociar e entender aonde estão os seus resultados. Porque às vezes pode estar se perdendo, você faz uma análise muito pensando na produção, se você não tem os dados conciliados e depois o tamanho das glosas estão sendo geradas, você não tem a real rentabilidade que algum procedimento te dá. Ele só te dá lá na frente com caixa. Então, ter a informação para você voltar, né, fazer um estudo, uma predição daquilo que está acontecendo, para você entender e escalar de novo, então ele ajuda tanto nesse aspecto que a gente quer hoje, que é redução de custos de gente, dado o que está acontecendo no mundo hoje com IA e robotizações, mas também numa questão estratégica de você entender melhor a sua companhia nas negociações com os próprios médicos, para poder mostrar dados para eles do que está acontecendo no dia a dia do seu hospital. Vocês trabalham esses novos modelos de remuneração há quanto tempo, mais ou menos? Esse dado é interessante. Eu lembro dele muito bem, porque quando a gente foi fazer a abertura de capital em 2021, a gente tinha calculado, era 9% da nossa receita. Hoje é mais da metade. A gente já passou de 50%. O nosso hospital inaugurado em Salvador, ele nasceu no nosso modelo de remuneração, então ele já tem hoje um nível de 80% ou mais, dependendo assim da composição das operadoras, porque ele já veio no conceito de credenciamento pensando nisso. E por que o novo modelo de remuneração ele escalou e ganhou tamanho, né? Porque as operadoras têm mais previsibilidade dos seus gastos. E o hospital ele tem o interesse também de, ao estar dando previsibilidade para a operadora, a gente também consegue ganhar em produtividade, porque eu sei o que eu vou receber e o que a gente conseguir economizar, isso fica dentro de casa. Então você tem um alinhamento, que é geralmente algo que tem no setor de saúde, tem muito sobre as perdas, né, e sobre os valores da cadeia sendo perdida ao longo do processo. Eu acho que é um alinhamento importante entre os prestadores e as operadoras. É o que você comentou no início, né? Parte da receita vira caixa, que é o que vocês A maioria tem que virar caixa. Para ser sustentável, Quase tudo. Né? Certo. Elisa, eu queria saber agora do lado aí de vocês da Intuitive Care, quando chega um projeto dessa magnitude, como é do Grupo Materdem, qual o primeiro passo de vocês? É a tecnologia? É entender profundamente os processos? Queria saber
quais são os primeiros passos? Processo. Com certeza é a gente conhecer os processos. Eu acho que tem até ter um respeito ao processo daquele negócio, né? A tecnologia vem depois como meio para escala, de novo, né? É muito meio, não é o fim, com certeza. E quando a gente chega em um cenário como a gente chegou no Mater Dei, e aí a gente começa a entender os processos, a gente começa a tentar entender onde que a gente consegue gerar os gatilhos, ou motorizar o processo, né? A gente começa a entender assim, poxa, o processo é esse, ele tem esses pontos. A gente começa a entender isso de cada uma das operadoras. E a gente começa a absorver isso por meio de regras de automação, tentando trazer de novo a padronização para dentro do processo, que não é padronizado. Mas existem algumas coisas que a gente consegue padronizar, desde que o time esteja embarcado, ele saiba, conheça o processo. E eu acho que tem uma coisa que é extremamente importante, que foi, assim, para mim é divisor entre o cliente de sucesso e o cliente que a gente não consegue, às vezes, fazer a transição de automações, né? O cliente tem que estar disposto a mudar o processo, que, assim, tipo, é o processo dele, ele faz há anos, mas ele está disposto a assim, beleza, e o que eu posso fazer diferente? Quando a gente tem o prestador disposto a alterar o processo, passar pela dor de transformação do processo, para a gente não encaixar em uma tecnologia engessada, mas a gente tentar encontrar padronização e transformar aquilo em motores para que a gente tenha uma operação mais previsível, né? Então, se eu tenho que transformar isso aqui que eu fazia dessa forma manual, eu conseguia fazer cada um da minha forma. Agora, para eu automatizar, eu vou ter que adotar um padrão aqui. O padrão vai ser esse. Legal? Todo mundo concorda? Vai todo mundo, né? E aí você vai fazendo essa transformação de processo, e esse processo é que vai entrar dentro da automação como motor, como regra, e aí a gente vai dando os ganhos de transformação. Então, eu acho que esse é o grande ponto, sabe? Você ter o time decisor, principalmente, comprado, de que não vai ser a implementação de tecnologia, vai ser tipo uma transformação de processo, onde a gente vai usar a tecnologia para fazer escala dentro de casa. Né? O modelo anterior ele funciona até aqui, ele nos trouxe até aqui, tem todo um respeito quanto a isso, mas ele não vai nos levar para o próximo patamar. Para o próximo patamar a gente vai precisar pausar e entender um modelo de negócio novo, com algum padrão, com alguma rastreabilidade, para que a gente consiga entregar o que o financeiro busca, que com certeza de novo volta a palavra de previsibilidade, porque o financeiro trabalha com previsibilidade, né? E ainda nessa etapa de revisão de processos, teve alguma coisa, algum ponto assim marcante que ficou para vocês? Tipo, isso aqui não está funcionando do jeito que está, e a Intuitive mostrou um caminho? São vários, né? Essa questão do ciclo da receita é muito desafiador, e são todos os dias, né? E acho que o principal ponto é assim, a gente estava tendo uma queda, né, um aumento do nosso PMR, que é uma queda na conversão do caixa. E a gente já tinha tentado alguns processos com algumas consultorias, e a gente percebeu, não é o primeiro prestador na parte que a Intuitive nos ajuda, que faz grande parte do que eles nos ajudam a fazer. Mas o grande ponto que eu senti uma confiança muito grande foi, primeiro, o envolvimento dos donos, né? O Paulo sempre muito presente, que deveria estar aqui com a gente hoje, ele não esteve por uma questão específica lá de saúde, mas está tudo bem com ele. Elisa está representando muito bem, mas você percebe que ele estava com vontade de nos ajudar a resolver o problema e tornar a nossa empresa numa conciliação e numa conversão muito alta. E houve um alinhamento comercial também, que era uma coisa que nos incomodava bastante, que é o seguinte: quando esse pessoal desenvolve, os hospitais têm muitos seguradores, muitas fontes pagadoras que são comuns. Essa aí já está madura, vai ter um ou outro ajuste, mas você consegue aproveitar muito do que ele já fez em outros lugares. O grande desafio são as operadoras diferentes que o seu hospital tem, porque ele requer
tempo e desenvolvimento para entender como a operadora funciona, né? Para a gente poder ter o encaixe aí das contas e da conversão dela e das apurações todas, conciliações. E houve um alinhamento de que a gente teria esse desenvolvimento e a gente pagaria, né, o valor que a gente paga para eles quando cada um dos operadores entrasse. Exato. Isso eu falei assim, pô, eles estão skin the game, como a gente gosta de falar. Porque a minha dor era ficar pagando desenvolvimento, não ficava pronto e eu não melhorava. E aí incomodava, que você paga, não desenvolve, não adianta. Ele falou assim, não, eu topo. A gente vai botar tantos operadores para rodar do mundo de vocês, vamos pegar aqui a curva e aí a gente coloca e vamos entrando à medida que for, a gente for fazendo. Isso eu falei assim, pô, tá alinhado os interesses. Hoje a gente já está com vários operadores, a gente aumentou o escopo de trabalho, eles têm nos ajudado e agora nós já estamos numa maturidade deste processo, já pensando em diminuição dos processos manuais, aumentando a parte da segurança, né, do ciclo, o que vai ser fundamental. E eu acho que o que o nosso time tem que pensar, né, que eu acho que gera um pouco de receio, pode diminuir gente nesse processo, vai diminuir. Essa é a nova tendência. O que nós temos que ser como os profissionais capazes de entender e mudar a nossa atividade e estar presente, porque vai precisar de gente, mas numa outro pedaço. Então precisa ter uma evolução da cabeça dos colaboradores nossos, né, para a gente poder ir nessa nova etapa aí. E quanto tempo levou para ter essa mudança de cenário? Foi assim, a gente foi ano passado a gente que começou o processo, a gente mais ou menos no meio do ano a gente começou, então tem quase um ano e a gente já evoluiu muito. Principalmente a gente tem uma dor que a gente está acabando de atacar, porque muita coisa eles conseguem fazer dentro da página deles, né, dentro do serviço, né, da Intuitive, né, dentro do software da Intuitive, e a gente não tinha uma conversão muito alta dentro do nosso ERP, que é a MV. E a gente está nessa fase agora, trazendo soluções para poder, o mesmo ganho que a gente tem dentro da plataforma, a gente ter dentro do nosso ERP, que é lá que a gente tem as análises, as metas todas. Então esse é o desafio atual. Mas a gente viu que estava dando sucesso, é que alguém estava traduzindo o que estava na operadora de alguma forma automatizada em um nível muito elevado, um percentual muito alto. Ainda baixo dentro do nosso ERP, com muita coisa ainda precisando ser manual, a gente falava assim, aqui tem um caminho. E aí agora a gente está na fase de pegar esse caminho que está mais maduro, né, e colocar para dentro. A gente já está nessa fase agora, evoluindo nessa fase. Elisa, eu queria saber de você, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, mas por tudo que vocês falaram, acho que saiu de uma lógica reativa para uma lógica mais com estratégia, com análise. Você percebe que o mercado de saúde está nesse movimento? Com certeza, acho que está todo mundo buscando, na verdade, chegar no preditivo, né? Sim. Todo mundo quer sair, todo mundo quer chegar no preditivo, mas eu acho que é um caminho, é uma jornada, passa por transformação de processo. A transformação do processo vai criando os alicerces necessários, você vai padronizando muita coisa, com isso você vai tendo dados mais adequados para que você, em algum momento, consiga colocar uma camada de inteligência artificial, chegar num nível de predição. Todo mundo quer sair do olhar para o passado, né? Para a glosa que eu sofri, para o erro que eu cometi, para a busca né? Todo mundo quer sair disso. Eu quero enxergar um alerta de operação que vai me gerar um problema lá na frente, né? Sim. Mas para isso, a gente precisa ter uma base de dados sólida. E isso dificilmente se encontra hoje nos hospitais, por vários motivos. Fragmentação de soluções, né? Você vê agora quanto a gente está tendo de esforço para a última milha do projeto ali, a gente devolver os dados espelhados, né? Garantir a governança entre a plataforma que está traduzindo os dados da operadora com o próprio sistema, o RIS, né? E você garantir toda essa linha, desde que o cliente é atendido, se você tiver um outro ainda ferramenta de atendimento, até o momento financeiro, você construir uma trilha de dados disso tudo que seja sólida, para você colocar ali uma camada de inteligência artificial e realmente ter insights produtivos quanto
a algo que ainda não aconteceu, né? Isso é o que todo o mercado está procurando. Acho que tem alguns que estão mais dispostos a mexer no vespeiro, resolver os problemas para poder chegar lá, entende que isso é um caminho, né? Não é uma batalha, é uma guerra inteira, né? Outros menos dispostos, às vezes apostam em algum tanto quanto mais rápido. Você consegue um monte de insights que você vai olhar e assim, opa, mas é que a minha base de cadastro das negociações com a operadora não está tão limpa assim, então esse site aqui não está trazendo nada real. Então, assim, sinto que todos querem chegar na predição, o mercado inteiro está buscando isso, alguns estão dispostos e estão construindo um caminho, outros ainda eu acho que estão assim, tipo, pegando assim, a moda é tal coisa, a moda é tal coisa, e aí vai tentando por aqui por ali. Mas, em suma, eu vejo o mercado inteiro se movimentando para chegar ao mesmo ponto. No final da conta, todo mundo quer um resultado melhor, né? Com certeza. Rafael, eu queria pedir para você encerrar aqui o nosso episódio, deixando uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, gestores, profissionais de saúde, que passar por toda essa jornada, que é contínua, né, de certa forma, Sim. Não é simples fazer essa transformação cultural junto com as equipes. Não é simples. Então, eu queria que você deixasse uma orientação, um conselho para quem também está num cenário parecido ou que está ansiando por essa mudança. Então, Amanda, eu acho que a primeira coisa tem que ter muito trabalho, resiliência, né? Como a Elisa colocou, abertura para mudar. Não vai ter fórmula mágica, né? Não é o que você pega, plug and play de alguém e coloca no seu pelas especificidades que tem. Mas eu te falo uma coisa que internamente funcionou muito. Como esse é um problema grave, que é caixa, e você tem um ciclo muito longo e você tem várias pessoas, acaba que é um processo que as pessoas acabam todo mundo julgando a culpa na outra área. E há um conflito muito grande interno, sabe? Eu acho que o que nós estamos conseguindo fazer, que eu acho que é uma coisa legal, é quando você tem uma plataforma, você enxerga a forma do outro fazer, o que te entrega o processo antecessor e você consegue conferir, as pessoas não escondem mais assim, as dificuldades, as informações, está claro de você ver o número, enxergar. Então, internamente, eu estou muito animado internamente da gente ver a nossa equipe dialogando, as áreas que entregam uma para outra, em vez de estar entregando a batata quente, está entregando diálogo, conversa, melhorias, aceitando a opinião do outro. Essa forma que você faz atrapalha a gente aqui, a pessoa entender. Então, a gente está tendo hoje um alinhamento das várias pessoas e lideranças do ciclo, que a gente tem um processo mais fluido. Então, o que eu passo para as pessoas encarem isso o quanto antes, que eu acho que a gente tem muito como setor, né, da gente conseguir diminuir essas fricções, os números de todo mundo serem na mesma base, para a gente estar falando o mesmo número, que a gente enxerga números muito divergentes, que eu acho que são as formas que eles são construídos, para a gente poder ter uma visão mais clara do que é do lado prestador, do que é do lado das fontes pagadoras, porque o interesse de todo mundo é fazer uma ótima saúde e de ser justo aquilo que está contratualizado. Esse que é o que todo mundo trabalha para isso. Então, eu acho que não existe só um caminho, só uma ferramenta, tem várias coisas boas aí, a gente encontra várias soluções legais, mas encare de frente com vontade de querer mudar e com muito trabalho e disposição. E agora é sua vez, Elisa. Como que vocês da Intuitive Care podem apoiar essa mudança de cenário em busca da tão sonhada previsibilidade? Eu acho que primeiro é que a gente tem uma plataforma super consolidada. A gente está disposto a, de fato, escutar o processo dos prestadores, entender eles e encaixar nas melhores práticas para que a gente consiga construir essa jornada junto com eles. A gente não entende assim, olha, eu tenho uma plataforma, tá aqui, você tem que se encaixar no meu processo. Não é sobre isso. O nosso primeiro movimento é como funciona o seu processo. A gente está ali para fazer as perguntas certas, para ajudar a gerar esse movimento de transformação do processo do prestador, né? Esse movimento acaba baixando muitas barreiras entre áreas,
né, acaba gerando muita conversa e a gente consegue mover ponteiros que ficaram parados por muito tempo dentro das instituições, porque simplesmente não se fazia perguntas em cima disso, né? O movimento de você trazer uma ferramenta nova, né, trazer com a implantação, com consultoria, você fazia as agendas, colocar todo mundo numa sala, como é que é o processo, mas por que acontece assim? E por que tem essa regra? E por que não poderia ser diferente? Por que a gente não poderia padronizar, né? A gente questionar quando a gente percebe que eles estão tomando as ações de correção na ponta em vez de investigar a causa, né? Hoje a nossa ferramenta, ela, além de transacionar tudo, ela aponta um índice de performance, ela aponta onde que está acontecendo o erro, então ela é uma ferramenta que ajuda a orientar. Assim, poxa, o teu processo tá difícil lá, lá em cadastro, tá difícil lá na central de guias de autorização. Então, assim, a gente entra com ferramenta, mas a gente entra com presença de time, com presença de consultoria, com a presença dos donos da empresa, como o Rafael colocou, a gente está muito presente, porque o nosso objetivo é realmente entranhar de uma forma no processo do cliente que a gente consiga fazer parte daquilo. A gente fez parte dessa transformação do ciclo de receita daquele prestador, né? Eu acho que seria isso. A transformação do ciclo da receita hospitalar vai muito além da automação de tarefas. Ela envolve cultura operacional, padronização, inteligência analítica e uma nova forma de organizar o trabalho dentro das instituições de saúde. Acho que ficou claro aqui para todo mundo. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Eu te vejo no próximo episódio.